Vamos lá. Mais uma aula. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mais uma aula aqui sobre debate de tema bacana, tema forte para o Enem deste ano, tá? Fiquem atentos em relação a esse tema. É um tema que envolve minorias, especificamente as crianças, mas também envolve ali uma relação, né, conjugal, que envolve cônjuges, digamos assim. E esse tema é a prática da alienação parental no Brasil. Tá? Um tema que, pela imagem, obviamente, já dá para a gente saber do que se trata. E, para começar o nosso debate, é interessante a gente aqui ir por conceito básico do que vem a ser é, essa alienação parental. Tá? E aqui o conceito, né, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores. Colocando em debates aqui, a alienação parental muitas das vezes ocorre após uma separação entre os pais, ou até mesmo quando ainda moram juntos, mas não estão convivendo bem, que aí fica usando da criança como objeto de troca, né, de ameaça, para conseguir, digamos assim, aquilo que se quer. Tá? O que é bacana em relação a essa alienação parental para discutir? O tema não é bacana em si, é bom para escrever, para debater, mas não a existência do problema, tá? Os avós também acaba de certo modo exercendo uma uma plenitude sobre a criança. Então, por isso que o tema deve estar localizado nessa questão da minoria. A criança é o foco deste tema, mas não dá, por exemplo, deixar de debater outros aspectos essenciais, tá? Deixa eu só. O pessoal está perguntando aqui como é que em relação à aula. Está confundindo o horário da aula, tá vendo? O pessoal entrou cedo aqui, Filipão entrou cedo. Os outros estão perguntando aqui, mas enfim. É, vamos lá. Retomando aqui a ideia, lembrando, tá, galera? Toda a introdução é preciso deixar claro, definir como teses. Alguns professores, inclusive aqui que você está me acompanhando pelo YouTube, alguns professores chamam de argumentos, argumento um, argumento 2. Eu prefiro chamar de tese. Tá? E o que é que esses professores chamam de tese? A problemática, a reafirmação do tema. No meu caso, eu penso diferente, tá? A problemática como eu consigo, de certo modo, problematizar o tema em relação ao repertório sociocultural utilizado na introdução, e eu prefiro classificar como teses, porque são hipóteses a serem defendidas, tá? Então, dentro desse enredo aqui, dentro dessa perspectiva, tá, há quatro possibilidades. Tá? Há outras, mas para mim, as mais, como é que dá para debater muito sobre, primeiro, o aumento dos casos de separação decorrente da dinâmica atual de relações afetivas, seria um tema, obviamente, ou melhor, um recorte a ser debatido, é algo óbvio, né? Se há, por exemplo, separação, se há essa questão social, é porque houve uma separação, né? Digamos que em 90% dos casos, tá? Aí já entra o senso comum meu, tá? É, a lacuna educacional, tá? Seria outro fato essencial a ser debatido, beleza? Desenvolvimento de patologias psicológicas graves nas vítimas é uma consequência, e silenciamento imediato também como causa. E aí vocês escolhem agora, dá para trabalhar com uma causa e uma consequência, ou dá para trabalhar com com a causa e uma consequência, ou com duas causas. E aí fica à disposição de cada um de vocês. Como é que eu prefiro? Eu prefiro causa. Mas em alguns temas, a gente fica melhor debater uma causa e a consequência dessa causa. Tá? Essa consequência que eu coloquei pode ser consequência de qualquer uma dessas causas que estão aí em tela. É por isso que vocês precisam, de certo modo, ficarem atentos em relação à escolha desses argumentos, tá? E aí, obviamente, já citamos a causa um, que é o aumento significativo dos casos de separação no Brasil, né? E, óbvio, né? Para ter alienação parental, preciso deixar claro, os casais,
O casal em si não estão convivendo bem ou já estão separados. E muitas das vezes, e aí volto a repetir, tá? A alienação dá-se a partir da separação, em que o cônjuge, um com o outro, fica, de certo modo, aí, exercendo uma pressão psicológica na criança para que ela aceite um mais do que o outro. E para debater sobre os casos, vários casos de separação no Brasil, nada mais justo do que citar é, Bauman, Zygmunt Bauman, tá? O qual afirma que as relações sociais atuais são marcadas pela superficialidade, pela instantaneidade e pela fragilização dos laços afetivos e do senso de responsabilidade afetiva. Então perceba que a frase, de certo modo, já corrobora a nossa ideia. Então aqui eu tenho aqui ó, o repertório, né, sociocultural, já tenho o meu tópico frasal, digamos, no desenvolvimento, uma vez que já citei teoricamente essa tese na introdução, e mais abaixo eu tenho um dado que comprova isso. O Brasil registrou novo recorde de divórcio em 2021. Perceberam? Então, como é que eu faço aqui na minha argumentação? Vamos lá, no D1. De início, vale ressaltar que o aumento significativo dos casos de separação no Brasil contribui com o problema. Ponto. Consoante o sociólogo, ou melhor, consoante o conceito de modernidade líquida do sociólogo Zygmunt Bauman, as relações, as relações, as relações sociais atuais são marcadas pela superficialidade, pela instantaneidade e pela fragilização. E aí, depois que eu concluo a frase, coloquei um ponto, traz o argumento e trago esse dado também para comprovar. Inclusive, olá, João, tudo bem? Bem-vindo. Inclusive, eu posso colocar aqui o prova disso. Prova disso é que no ano de 2021, segundo, tá? O Colégio Notarial do Brasil, o Brasil bateu recorde de divórcio. Então perceberam que, ao mesmo tempo em que eu trago uma tese, né, que fala sobre separação, eu trago um repertório que fala sobre relacionamento e, ao mesmo tempo, eu comprovo que há muita separação no Brasil. E mais abaixo, um encaminhamento para que vocês, então, possam entender qual é a dinâmica, né? Inclusive, pode utilizar na argumentação para fechar o parágrafo, tá? Então, você pode utilizar esses repertórios para pontuar que a pressa, característica da sociedade pós-moderna, é responsável pela tomada de decisões precipitadas. É o que acontece muito em relação ao divórcio, né? Muitas das vezes os casais, né? Nós vivemos uma era muito, digamos assim, corrida, né? Tá todo mundo correndo, tá todo mundo ali buscando a sua a sua forma de viver, e muitas das vezes o casal esquece, acaba esquecendo do que é mais essencial, a criança, o filho. E aí surge, de certo modo, a alienação parental, beleza? Indo mais de encontro, né, para a gente tratar aqui sobre a alienação parental, eu creio que dê aqui para debater sobre a inércia da escola, a lacuna educacional. E daí, em relação a esse repertório que eu coloquei como Paulo Freire, vocês já sabem utilizar muito bem, né? A pedagogia da autonomia, em que a escola precisa oferecer, de certo modo, um debate profundo, né? E muito além dos conteúdos de matemática e português. Não é para ignorar esses conteúdos, é para ir muito além, debater temas essenciais, tá? Do convívio social para que a criança se sinta acolhida. Inclusive, o Edgar Morin, que é o francês, ele também traz essa ideia, né, de que a escola precisa ser um espaço de múltiplos saberes. E quando a escola, de certo modo, é esse espaço, tá? A criança cresce sabendo dessa responsabilidade. Um dia a criança será pai, será mãe, e ela vai entender que a alienação parental não é legal. Se hoje existe alienação parental, foi por falta de debate. No nosso caso aqui, especificamente, da escola, seguindo os critérios, repito, do educador Paulo Freire, em sua teoria, em seu livro, Pedagogia da Autonomia. Perfeito? E aí mais abaixo eu tenho, não serve como repertório prático, obviamente, vocês podem escolher entre um e outro, caso queira debater sobre a escola, e é um tema forte para esse ano, tá, galera? Não deixa de escrever, escreve, dedica, se precisar reescrever, pode reescrever para ver se consegue aumentar a nota,
E, enfim, o essencial é que esse tema é forte. É um tema que agenda, né? Então, assim, eu já tenho dito isso há muito tempo. A tendência é que daqui para frente, não só nos próximos 4 anos, mas nos próximos 10 anos, é que caia no Enem, né, tema ligado à agenda do governo. Tá? Então, essencialmente, esse tema é bom para debater. Outra tese, a terceira, lembrando, já estamos na terceira, mas vocês só precisam escolher duas, respectivamente para o D1 e para o D2. E, obviamente, tendo citá-las na introdução. Tá? Consoante do CAIME, né, é na infância que os indivíduos passam pelo processo de socialização, adquirindo os valores morais e éticos da sociedade em que se encontram. Vejam, a tese, nesse caso, é uma consequência, não é a causa. Não são os problemas patológicos da criança, a criança é vítima, tá, desse processo. Não são os problemas patológicos da criança que vão provocar a alienação parental. A criança é vítima, então ela tem como consequência essas patologias. Tá? Então, de certo modo, dá para debater, inclusive, né, a teoria, um conceito clínico, melhor dizendo, que fala sobre essa capacidade de demonstrar afeto. A alexitimia, que é um conceito clínico lá na década de 70, se debateu muito a psicologia na década de 80, 90, principalmente ali no Brasil pós-ditadura militar, que, de certo modo, acaba corroborando essa ideia. E também tem uma opção, dá para usar Freud, não é para usar os três, tá, galera? Precisa escolher um dentro desse debate, né? Fica muito expositivo. E quando o tema está expositivo, não fica legal, tá? Vamos lá. A quarta tese fala sobre silenciamento midiático, que promove alienação social. Professor, o que é que a mídia tem a ver que os pais estão brigando, estão maltratando as crianças? Por que é que os pais estão brigando, cada um tentando ganhar a guarda, a mãe fica com a guarda, o pai fica falando mal da mãe, dizendo que a mãe fez isso, que a mãe o traiu, por isso que se separaram, e a mãe disse que o pai não presta, para lá e para cá. O que é que a mídia tem a ver com isso? Né? E aí é que entra a ideia. É preciso que a gente entenda que a mídia tem um papel social, que a mídia influencia todo o processo. Então, quando a mídia, por exemplo, romantiza em novela a alienação parental, e há muitas novelas e há muitos filmes que tratam sobre isso, né? Não no sentido de combater, mas no sentido de reforçar o estereótipo, a mídia está contribuindo de forma direta e indireta com o problema. Por isso que é preciso que a mídia, de certo modo, aprenda isso. Veja só o que é que diz o pensador Guareschi. Ó. A mídia é um personagem infiltrado nos lares. Que massa, né? Ó, então, assim, qualquer tema que eu quiser utilizar a mídia, eu posso utilizar essa frase. Capaz de agregar valores, estabelecer ligações hierárquicas, induzir os receptores a valorizarem e adotarem suas ideologias. Tá? Perfeito. Então dá para trabalhar nesse sentido. A mídia é um personagem, é um agente infiltrado nos lares. Né? Qualquer lá hoje no Brasil, alguém está com o celular na mão, ou assistindo a aula aqui do professor Emerson, da plataforma Curso Pensar, ou então assistindo um desenho, a criança, ou então se preparando para assistir um jornal, se preparando para assistir a novela, né, que a noite toda o pessoal assistindo, um jornalismo policial e por aí vai. Então, assim, a mídia está influenciada, ou melhor, influencia nesse processo, tá? E aí dá para usar o Gilles também, Deusa, que ele diz que o indivíduo é controlado a partir do seu consumo e da tecnologia. E aí, obviamente, dá para falar sobre as mídias sociais, a forma em que a mídia corrobora o problema, corrobora a ideia, quando o casal briga e ficam lá, né, trocando farpas no Twitter, no Instagram, postando foto, um não presta, o outro não presta, no final ninguém sabe quem é que está certo, quem é que está errado, cada um toma suas dores e por aí vai. Tá? Então, de certo modo, perceberam também que é um recorte bacana para trabalhar na redação. Tá? Passando aqui, gente, veja só que bacana, a Guerra Fria, que vocês estudaram muito na história, né? Como é que dá para usar a Guerra Fria na redação? Dá, professor. Vejam, a Guerra Fria foi um período de instabilidade política e econômica mundial, em que as duas superpotências, né, ali a União Soviética, os Estados Unidos, né,
trabalhavam de modo indireto pela supremacia de suas ideologias geopolíticas. E aí, o que é que aconteceu em relação ao tema? Veja, de forma metafórica, em forma comparativa, os pais no Brasil hoje, assim como os Estados Unidos e a União Soviética, tratavam batalhas psicológicas que visam induzir a vítima a adotar determinadas posturas e a valorizar um dos lados. Ou seja, o mundo, de certo modo, acabava tomando partido, né? Quem era mais de esquerda estava de um lado, quem era mais de direita estava do outro, quem não tem opinião ia acabar sendo influenciado pela mídia e por aí vai. E é o que acontece hoje no Brasil. A vítima, que muitas das vezes é induzida, acaba optando por um dos lados, seja o lado paternal, seja o lado materno, né? Que é, de certo modo, uma grande questão. Tá? Existe a lei de alienação parental, não vou lembrar agora o ano, que, de certo modo, trata sobre essa questão que acabou tornando o debate muito superficial. Como assim? Qual o problema da lei hoje no Brasil? E há muitas reclamações em relação às mães e alguns pais. Digamos que a mãe ganha a guarda do filho, perfeito? E aí o pai tem um limite para ver aquele filho e pagar a pensão. Só que, em dado momento, o pai percebe que tem a seu lado, ou a mãe também, mas vamos usar o exemplo do pai, tá? Que muitas das vezes é o que geralmente acontece, né? Na maioria das vezes. Aí o pai vai para a justiça, alegando que está sofrendo alienação parental. E aí surgem os problemas, as brigas, né? E vai para a justiça, envolve a criança é até ouvida, né, perante o juiz, é uma vítima do processo, né, nesse caso aqui especificamente. Tá? E é por isso que a gente acaba entendendo que há uma relação muito grande que envolve a psicologia da criança, né? O aspecto psicológico da criança, melhor dizendo. Harry Potter. Alguém aí gosta de Harry Potter? Alguém já assistiu Harry Potter para me ajudar nesse processo? Né? Nos filmes, né, da saga, os tios de Harry, que possuíam sua guarda, desformavam e desqualificavam os pais da criança. Acontecia muito isso, né? Nesse processo. Então, Felipe assistiu, Felipe Alexandre, ele deve saber do que acontece nesse enredo, né? Ou seja, os tios que tinham a guarda de Harry acaba que desqualificando os pais da criança. E o que é que acontece? A criança, de certo modo, acaba não gostando do pai, acaba tendo uma sina ruim em relação ao pai e à mãe, porque o tio, por ter a guarda, acabava que influenciando, tal como era na Guerra Fria. Ou seja, a vítima inocente acaba tomando partido por um dos lados, e muitas das vezes em uma relação comum. Tá? E como é que eu relaciono isso com o tema? De forma semelhante ao retratado no longa, muitos parentes, em cenários estáveis, procuram problematizar a imagem que a criança possui em relação a um dos seus responsáveis. É o que acontece também no Harry Potter. Então, assim, inclusive dá para usar na introdução, né, essa relação que acontece, fazendo esse paralelo com o Brasil atualmente. Tá? A Constituição, galera, também já trata sobre a alienação parental. Não precisava, por exemplo, de uma lei, como foi aprovada, não vou lembrar o ano da lei, tá? Mas, enfim, a própria Constituição já trazia em seu ensejo, né, no artigo 3 da lei, né, 12.138, referente a essa, repito, alienação parental. Né? Enfim, aí você pode, inclusive, pontuar na redação em relação a isso, que embora a Constituição já criminalize o processo, a prática continua no Brasil. Né? E bastante recorrente, que demanda medidas interventivas urgentes. Tá? Então, o argumento já está bem organizado para que você aí só consiga, de certo modo, debater isso. Tá? E como é que eu consigo resolver isso? Vai depender muito do que eu colocar. Né? Então, assim, o Poder Legislativo consegue resolver? Consegue. Desde que eu coloque como tese, por exemplo, a falha de medidas governamentais. Então, eu preciso resolver o problema daquilo que eu debati. Então, se eu debati, por exemplo, que o problema é a lacuna educacional, tem que colocar a segunda proposta, porque fala, né, que o Ministério da Educação, e aí por intermédio de uma PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional, né,
para alterar a Lei de Diretrizes e Bases, inserir uma metodologia investigativa como matéria regular de grande na grade curricular, né, que é a BNCC. Então já está bem organizada aqui a proposta, só para que para que vocês coloquem dentro aí da redação, tá? E aí fica bacana essa relação, tá? Tá claro aqui, galera? Tá dando para entender essa parada? Quem está aqui na sala, dá um joinha aí. Quem está assistindo online também, deixa um comentário, segue o canal, tá? Estude conosco aí também, caso queira aprender mais sobre redação. Temos uma turma especial. Esse mês, entre os meses de agosto e setembro e até outubro, estamos aí com valores bem acessíveis para corrigir redação conosco, tá? Perfeito. Então, assim, perceberam que a segunda proposta está completa, né? Só vou precisar colocar. Então, isso vai ajudar vocês, inclusive, para fechar a competência 5, mas ao mesmo tempo fiquem atentos. Se de repente, tá, o meu argumento é focado aqui, vamos lá, voltando, no aumento significativo dos casos de separação, da segunda proposta, dá, só não pode colocar lei, né? Obrigado os casais não se separarem, isso não existe. Mas há, por exemplo, da escola trabalhar a conscientização desde jovem, né? Que se separem, mas, não, por exemplo, se não está feliz, separe, mas não tente alienar a criança, os filhos. Há filhos que crescem detestando o pai, detestando a mãe por causa de uma alienação parental. Só que isso antigamente era silenciado, né? Não se debatia tanto, não sabia por que aquilo acontecia. Agora não. Todo mundo tem conhecimento, o debate existe, por isso que a gente fica aí nessa perspectiva. E aí eu quero debater, de repente, sobre a inércia da escola, aí cabe aquela última proposta lá, tá? O Ministério da Educação, né, de certo modo, debater o tema, colocar na grade curricular comum, ou melhor, na grade curricular BNCC, na base nacional comum curricular. O debate sobre aspectos tais como esses, tá? E aí, se o problema para mim for, se o problema para mim for desenvolvimento de patologias, aí entra o Ministério da Saúde, né, oferecendo apoio psicológico, a própria escola, em parceria com psicólogos, né, a escola ofertar psicólogos para as crianças que são vítimas desse processo, até mesmo para os pais também, apesar de serem os causadores, são vítimas de um processo social que há no Brasil. Né? Então, poderia utilizar também esse aspecto. E, por fim, se eu quiser utilizar o silêncio imediato, debater muito sobre o assunto. Tá? Debater, 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 mas não mostrar de forma romantizada, né? Como mostra algumas novelas, que a mãe está separada, o pai não aceita a separação, aí fica correndo atrás dela durante muito tempo, ameaçando, vai no trabalho, vai na escola, vai na universidade, e transforma a vida da mulher em um absurdo, e aquilo dá audiência, né? Quando na verdade deveria ser algo mais sucinto, coloca o problema, depois mostra como deveria ser resolvido. Só que aquilo é alimentado de forma natural, então tudo aquilo que é naturalizado, inclusive o nosso pensador aí, Guareschi, traz isso, tá? A mídia infiltra informações, porque ela está dentro dos lares. Né? E enfim, já coloquei aqui isso tudo para vocês. O projeto de texto, galera, veja só o que foi que eu fiz para vocês, tá? Ó, na introdução, eu expliquei como é que vocês vão construir, preste bem atenção, como é que vocês vão construir a introdução, o D1 e o D2. Por que não a conclusão? Porque já está aqui. Na introdução, veja só que bacana. Você pode falar que, no primeiro livro da série de romance Harry Potter, os filhos de Harry, que detêm sua guarda, constantemente difamam e desqualificam o pai e a mãe do garoto, de modo a afetá-lo emocionalmente. Mostre que, de forma semelhante à produção cinematográfica, ou melhor, produção ficcional, a prática da alienação parental é comum na sociedade brasileira, sendo caracterizada sobretudo pela interferência no desenvolvimento psíquico da criança ou do adolescente induzida por um dos genitores, avós ou guardiões. Como teses, você pode utilizar a desestruturação familiar e a omissão das escolas. Perceberam? Perceberam também que a introdução está com 3 períodos, porque no primeiro período vocês vão resumir, eu coloquei na primeira pessoa, né, falando com vocês, como se estivesse explicando, estivesse dando aula. O que é que vocês vão fazer? Colocar na terceira pessoa. Né? Como eu faço isso, professor?
no primeiro filme da série de romance Harry Potter, o estilo de Harry, que ele tem sua guarda, constantemente difama e desqualifica os pais. Aí quando chega aqui, ó, mostre que, aí vocês colocam de forma semelhante à produção ficcional, a prática da alienação parental. Perceberam como é fácil? A mesma coisa o desenvolvimento, ó, como o desenvolvimento tá. No D1, lembrar de retomar a tese 1, você sabe fazer isso, que são os conflitos familiares, então vocês colocam. De início, vale ressaltar que os conflitos familiares contribuem para a alienação parental no Brasil. Ponto. Aí, como repertório, você pode mencionar que, consoante o sociólogo estadunidense, tal como Pearson, a família tem papel fundamental, ou né, até pode utilizar um dos que estão do slide. Eu quis inovar para que não ficasse tão repetitivo, tá? Aí vocês colocam, né? Entretanto, em virtude das crises existentes no âmbito doméstico, essa instituição social acaba por exercer um papel diferente do que foi protagonizado por Pearson, já que em um contexto de divergências entre genitores, por exemplo, e aí vocês vão então debatendo. Desenvolvimento 2, a mesma coisa, galera. O presentinho aqui para vocês, ó. A mesma coisa. Estou explicando período por período, o que é que você precisa colocar naquele período, naquela frase, dentro daquele ponto. Tá fácil, galera? Gostou aí ou não? É, Dando prosseguimento aqui, eu acho que esse é outro slide. Então, é isso, ó. Aula bem breve, como prometi. As aulas não vão passar mais de 30 e 40 minutos, tá? Para ninguém ficar é muito cansativo. Só quando se aproximar do Enem, né? Tiver faltando um mês para o Enem, a gente vai fazer aulas por campos temáticos, por eixos temáticos, aí vai ficar um pouquinho, né, em torno de 50 minutos, uma hora. Mas por hora, né, é isso aí que a gente precisa. Caprichem na produção, mandem ver e espera a redação, viu? Não procrastina, faz e vai dar tudo certo. Beleza? Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Aí se inscrevam no canal e até mais.